Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Me Dá um Sorriso. Eu sou a doutora Ana Carolina Geraldo, formada na Unesp São José dos Campos, sou dentista, já formada há 25 anos. Além de dentista, sou empreendedora, sou apaixonada por transformar vidas e deixar também com que as pessoas que eu conheço me transformem. E hoje a gente vai falar aqui no podcast sobre a carreira de um dentista, né? Hoje eu vou contar sobre como foi a minha trajetória como cirurgiã dentista. Aqui no podcast vão ter alguns dias que a gente vai conversar, só eu com vocês, e eu vou trazer também convidados, pessoas que participaram dessa minha trajetória. Então, nada como eu contar um pouco mais sobre a minha trajetória, sobre como foi todo o meu processo de formação até hoje. E depois vou trazer também outros profissionais para que cada um conte aí sobre a sua experiência, né? Porque com certeza cada insight, cada história acaba agregando para cada um, né? Eu sempre falo que quando a gente tem o coração aberto, quando a gente está antenado, querendo aprender, tudo é aula, tudo é aprendizado. Então a gente aprende com todo mundo, né? A gente aprende com todas as histórias, com todas as experiências. Então hoje eu vou contar um pouco. Esse episódio pode ser interessante para quem está se formando, para quem vai se formar, para quem está estudando odontologia e para colegas também que queiram compartilhar, que queiram ouvir outras histórias, né? A gente conta aí os nossos erros, os nossos acertos e para a gente ver também que está todo mundo no mesmo barco, né? Então eu me formei em São José dos Campos, na Unesp, né? Fui para a faculdade, eu sempre, na verdade, eu prestei vestibular, estudei bastante, fiz cursinho, prestei vestibular para as faculdades públicas, né? E eu acabei passando na faculdade na EFOA, na época Federal de Alfenas, passei na Unicamp e na Unesp São José dos Campos também. Na USP, não consegui passar. Mas eu não fiquei triste porque, na verdade, eu queria mesmo era ter uma experiência de morar fora de São Paulo, ter experiência de fazer faculdade no interior, morar em república, que eu sempre ouvia aí histórias e queria ter essa experiência. E eu indico para todo mundo, eu acho que foi uma grande transformação na minha vida ter estudado fora. Foi um desafio, foi muito difícil, né? Não foi fácil, mas foi realmente muito interessante. Então, a primeira faculdade que eu passei foi a EFOA, Alfenas. Fui para Alfenas, fiquei lá um mês e logo depois eu fui chamada na Unesp. Fui para a Unesp, me mudei de novo para São José dos Campos e lá eu fiquei, né? E e é muito legal essa experiência de morar fora, né? Porque a gente mora muito perto da faculdade, mora em república, então todos os alunos a gente acaba tendo muito contato, né? Na época a Unesp tinha apenas o curso diurno, né? Integral. A gente tinha aula, começava acho que 8 da manhã e ia até às 6 da tarde, era integral todos os dias. Então a gente ficava muito tempo na faculdade, então a nossa família eram os colegas de turma, né? E a faculdade também era muito pequena, eram turmas de 50 alunos e tinham 4 turmas de 50 alunos, então a faculdade inteira eram 250 pessoas, 250 alunos. Então, eram poucos alunos, então a gente conseguia fazer grandes amizades e se encontrar. Então, essa turma da Unesp, a gente acaba tendo contato até hoje, depois de 25 anos de formado, realmente é uma amizade muito duradoura, né? Então, foi um dos grandes aprendizados que eu tive já na faculdade, foi de me relacionar, de fazer grandes amizades, né? E amizades que foram aí para a vida toda. E foi já o primeiro presente que eu ganhei aí da odontologia. E durante a faculdade, a gente tem uma carga muito grande de estudos, né?
E então a gente tem oportunidade de se desenvolver também na área acadêmica, fazer iniciação científica, estudar sobre os trabalhos, né? Então a gente tem aí uma carga horária de estudo muito grande. Passando a faculdade, a gente se forma e aí bate aquele medo, né? Bate aquele medo, primeiro, de perder aquele vínculo que a gente tinha com os colegas, da gente se separar, ir cada um para sua cidade, seguir carreira solo. Aí é um momento difícil da gente se desgarrar, tanto que eu demorei para me desgarrar. Eu ainda continuei na faculdade por mais uns 3 anos, aproveitando mesmo tudo que a faculdade podia me oferecer. Então, ainda fiquei lá fazendo estágios, fazendo todos os cursos ainda que a faculdade poderia me oferecer, né? Porque eu não queria sair daquele ambiente. Então, também aproveitei para me desenvolver muito, porque quando a gente se forma, a gente percebe que ali é o início da nossa formação. Para mim, isso foi muito claro de que eu ainda ia ter um caminho de estudo muito grande, uma trajetória de estudo grande ainda, até realmente entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro e me desenvolver profissionalmente, né? Eu não sei, hoje em dia, talvez, eu ouvi já recém-formados, né, pensando, nossa, será que eu vou me formar como dentista e já vou ficar rico? E não, pelo contrário, né? Quando a gente se forma, ali é que vai começar mesmo a nossa formação. Então, eu aproveitei para fazer cursos, para me desenvolver. E, em paralelo, eu sempre levei a minha carreira de bailarina. Eu sou também, tenho essa minha segunda paixão aí, que começou com um hobby, mas eu sempre fui muito apaixonada por dança e na faculdade eu tive a oportunidade de me profissionalizar. Eu acabei compartilhando com as minhas amigas que eu dançava, que eu era bailarina. Na época, eu me desenvolvi muito na dança do ventre e era uma modalidade muito nova. Então, lá em São José dos Campos não tinha essa modalidade. Então, todo mundo falava, ai, começa a dar aula pra gente, começa a dar aula pra gente. Eu comecei dando aula informalmente, né, para um grupo de amigas. E aí, isso foi se expandindo. E aí me chamaram para dar aula numa escola, só para mulheres mesmo, uma academia na cidade. Então, eu comecei dando aula, saía da faculdade e ia dar aula nessa academia. Depois me chamaram para o tênis clube da cidade, e aí para outras academias, e aí comecei a trabalhar bastante com a dança do ventre. Então, já durante a faculdade, eu fazia minha faculdade durante o dia, saía, ia dar aula de dança. E aí também foi muito interessante que eu conheci outras pessoas na cidade, né? Saía do meu mundo ali da odonto, conheci pessoas da cidade, mulheres da cidade. Então, fiz outras amizades também, por conta da dança. Então, o que é muito legal dessa história é que a gente não precisa ficar engessada ali em uma única profissão, em um único talento, né? A gente pode sim se desenvolver em outras áreas, né? E eu acho interessante a gente não tolir os nossos sonhos. A gente tem sim a possibilidade de fazer tudo que a gente tem vontade, de, de se desenvolver, né? E hoje em dia, olhando para trás, eu não me arrependo de nada. Assim, eu fico muito feliz por eu ter me desenvolvido com a dança também, em paralelo com a odonto, porque eu não perdi tempo. Eu realizei os 2 grandes sonhos da minha vida, que era ser dentista, que eu escolhi desde criança, e bailarina também. Então, ao longo desse período, eu fui trabalhando com dança, né? Então, quando eu me formei, na verdade, eu me formei também na época da novela do Clone. Então, eu tive muito trabalho como bailarina.
Então eu estava tendo até mais trabalho como bailarina, como professora de dança, do que com odontologia. Então eu aproveitei mesmo esse tempo, falei: "Olha, então vou trabalhar mais com a dança e eu vou continuar investindo nos meus estudos de odontologia". Então foi aí que eu fiz muitos cursos, estágio em consultório de professores. Na minha época, estágio não era remunerado. Hoje em dia, a gente contrata estagiário remunerado, com vale transporte. Na minha época, não. Na minha época, a gente fazia o estágio era em troca de conhecimento. Não era remunerado. Mas eu aprendi muito, como eu falei, todas as histórias, todas as oportunidades, se a gente está aberto, é um aprendizado e isso a gente acaba levando para a vida, né? E aí, mas chegou um momento que eu falei, bom, agora acho que eu posso começar a me desenvolver mais na odonto, já estou mais preparada, já estou mais capacitada e resolvi voltar para São Paulo, para perto da minha família também, porque eu já estava muito tempo longe, já não estava mais fazendo sentido, principalmente ficar longe da minha família. Então resolvi voltar para São Paulo e fui distribuir currículo, né? Na época não tinha redes sociais, então falei, bom, vou atrás de currículo, de anúncios nos sites. E assim foi que eu fui conquistando espaço aí nos consultórios com a ortodontia, né? A ortodontia me abriu muitas portas aqui em São Paulo para eu conseguir fazer essa transição. Aí nesse período eu decidi, eu falei, bom, vou voltar para São Paulo, eu vou interromper a minha carreira de bailarina, porque agora eu preciso focar, né, nessa minha transição, em voltar para São Paulo, conseguir trabalho e me dedicar à odontologia. Então eu fiquei praticamente um ano e meio sem dançar, mas me senti anulada. Me senti anulada. Um ano e meio depois eu falei, não, eu vou voltar, mas vou voltar só como aluna, como praticante, não quero me envolver na área profissional mesmo. Então voltei com o intuito só de praticar, entrei numa turma, ficava lá no fundão e só mesmo para voltar a ter o contato com a dança. Mas não deu, né? Não deu e aí acabei voltando a atuar como profissional de dança, voltei a trabalhar, fazer show, dar aulas e em paralelo com os consultórios, né? Porque na odontologia é muito difícil a gente ter empregos CLT. Os empregos de CLT são praticamente, eu acredito que só na rede pública, como dentista mesmo, né? Alguns sindicatos, porque por conta dos encargos, né? São encargos muito altos, então a gente não consegue emprego CLT. Então, para quem está se formando, essa modalidade de CLT basicamente só mesmo na rede pública, Forças Armadas e algumas instituições assim como sindicatos. Mas isso daí foi uma coisa que eu tinha muito clara na minha... É engraçado isso, eu tinha isso muito claro e que eu não queria trabalhar em emprego público. Porque eu logo vi que assim, a odontologia ela tem um leque tão grande. E eu sempre gostei dessa diversidade da odonto, né? A gente pode tanto trabalhar com materiais, a gente tem muita liberdade de materiais, né? A odontologia, ela se desenvolveu tecnicamente muito rápido, então muita tecnologia, e eu queria ter acesso a tudo isso. Então, eu sempre pensei, se eu ficar estagnada num serviço público, eu não vou ter acesso a toda essa tecnologia, eu não vou poder escolher o material que eu vou trabalhar, eu não vou poder me desenvolver, eu vou ter uns horários restritos ali para o meu desenvolvimento. Então, isso foi uma coisa que já de cara eu descartei, embora assim,
se aparecesse, era bom, né, por conta do salário, mas eu trabalhei bastante e consegui equilibrar isso tudo, né? Para a gente conseguir equilibrar, realmente a gente tem que se esforçar. Eu trabalhei em muitos consultórios, né? Teve uma época que eu trabalhava fora de São Paulo. Eu até brincava, as pessoas me perguntavam onde você mora. Eu falava, depende do dia da semana. Então, segunda-feira, moro em São Paulo. Terça e quarta, estava em São José ainda, que ainda tinha um consultório que eu trabalhava lá, em Taubaté. Depois voltava, tinha uma clínica que eu atendia em Santo André. Então, eu brincava, depende do dia da semana, é onde eu moro, né? Então, realmente, foi muito esforço lá com a ortodontia. A gente ainda carregava malinha de material, uma malinha pesada, porque tinha um material lá que era um ponto de solda, que hoje em dia a gente nem usa mais, mas era pesado. E junto com a malinha de dança também, que eu saía dos consultórios e ia dar aula. Então, mas a gente é jovem e consegue aguentar aí o tranco, né? Mas também chegou um momento que eu cansei, né, de tantos consultórios, vai para lá, vem para cá, e aí foi surgindo a necessidade de eu ficar num lugar só, de eu me centrar, dos pacientes virem até mim, né? E aí foi quando eu decidi montar o meu consultório, né? E em paralelo, é muito importante também, falando para quem está se formando, né, para quem está iniciando a carreira, por a gente não ter um salário, né, a gente não ter aí uns honorários definidos, é muito importante o planejamento financeiro. É muito importante já desde o início a gente saber que a gente tem que fazer uma reserva, né? Olha, eu fui usar cartão de crédito muito tempo depois de formada. Eu sempre pensei, não, eu vou comprar alguma coisa quando eu tiver o dinheiro. E sempre fazia uma reserva, porque quando eu falava, olha, eu estou fazendo a reserva, não sei quando que eu vou usar, para que eu vou usar esse dinheiro, mas eu vou fazer uma reserva. E aí, no momento que surgiu a oportunidade de eu abrir meu consultório, eu tinha aquela reserva. Então, uma reserva financeira é muito importante já desde o início. Não importa o quanto você ganhe por mês, mas uma porcentagem sempre tem que ser reservada para uma emergência, para o seu futuro. Então, isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, né, que são muito organizados ali, sempre foram muito organizados financeiramente e tiveram essa noção de reserva. Então, isso aí é uma dica muito importante para quem está iniciando e começa, né, a trabalhar. E aí eu montei meu consultório e comecei ali também só com pacientes de ortodontia, que eu já tinha. E aí eu vi a necessidade, né, no fluxo do consultório, de voltar a me desenvolver em outras áreas. Voltei a fazer curso de dentística, que é a parte de restaurações, de prótese fixa, na parte de reabilitações. E aí, em paralelo ao consultório, sempre fui me aprimorando em outras áreas para poder oferecer ali um tratamento global para os meus pacientes, né? Porque eu estava ali sozinha, o paciente precisando de algo mais, então eu fui me desenvolver, conhecer novas técnicas, novos materiais, né? Porque todo ano tem um lançamento, todo ano praticamente tem uma evolução e a gente tem que acompanhar. E muito legal também foi quando, logo que eu montei o meu consultório, né? Eu ganhei um presente, eu já trabalhava com os Dentistas do Bem, né? Que é uma ONG que a gente atende os pacientes ali de forma gratuita, né? Eles fazem uma triagem e a gente atende. Então, eu fazia parte do Dentistas do Bem, do Fábio Bibancos. E
E aí teve uma seleção lá de alguns dentistas, e eu fui escolhida para ganhar esse presente, e o presente foi um curso de gestão em clínicas odontológicas. Então eu falei: "Nossa, como Deus já estava me preparando", né. Eu montei o meu consultório e ganhei um curso de gestão de clínicas odontológicas. E na época praticamente não tinham cursos nesse sentido, né, porque isso é outra coisa que a gente não aprende na faculdade, gerir uma clínica. E logo quando eu montei a minha, eu já ganhei esse curso. Então tinham pouquíssimos cursos, né, nessa área. E foi um curso de 6 meses, uma formação de 6 meses, que a gente tinha aulas ali, acho que eram uns 3, 4 dias, eh, na semana. Mas foi assim, foi ótimo, né, para eu aprender a gerir caixa, precificar. Mas na época a parte de marketing, né, na época era marketing offline, porque não tinha, o máximo que tinha era site, mas não tinha redes sociais, então a gente falava de e-mail marketing, falava de visitas, de parcerias, né, então, já foi aí ali eu já, esse lado empreendedor já começou a me acender, já aprendi a mexer em planilha, aprendi a fazer planilha de Excel, e já gostei de o meu lado, de exatas, né, que foi aflorado aí pelo meu pai, que era professor de matemática. Então esse meu lado da exatas voltou a brilhar. E e aí depois eu fiquei muitos anos, né, no consultório sozinha, trabalhando, mas quando foi chegando perto ali do meu consultório fazer 10 anos, algo me acendeu. Eu falei: "Nossa, tô 10 anos no mesmo lugar, no mesmo consultório, eh, alguma coisa precisa mudar. Já tenho 10 anos de carreira e preciso fazer alguma coisa". E aí eu fui, um dos meus pacientes, eu tenho um paciente que ele é também empreendedor, e aí ele me apresentou um curso de marketing digital, a gente conversava sobre isso, e aí eu fui fazer o curso do Conrado Adolfo, e lá eu falei: "Nossa, que universo é esse, né, de marketing digital, de empresas, de e-commerce, de produto digital". Falei: "Nossa, tem muita coisa acontecendo". Onde estava quando tudo isso estava acontecendo, né. E aí eu comecei a ir atrás de marketing, ir atrás de me interessar por marketing digital, e comecei aos poucos e fazendo ali algumas ações para o consultório, né, até o momento que eu senti mesmo a necessidade de expandir, que foi logo depois da pandemia, né, foi meio durante a pandemia que eu falei: "Não, agora tem que mudar". E aí resolvi mudar para uma clínica maior, com 3 consultórios, formar uma equipe, que era algo que eu já estava ali protelando há um tempo. E de lá para cá, aí a chave virou, aí a empreendedora entrou em ação e a bailarina ficou de lado. Aí realmente eu decidi interromper mesmo a carreira de bailarina para focar no empreendedorismo e no desenvolvimento do consultório, né. Não foi, foi uma decisão, assim, bem tranquila, né, porque eu já estava muito, satisfeita e realizada com a carreira de bailarina, então foi uma decisão bem tranquila. Eu ainda, de vez em quando, ainda dou algumas aulas, participo de alguns eventos, quando eu tenho vontade faço algum show, mas, agora o que tem brilhado meus olhos realmente é essa questão do empreendedorismo, que tem me desafiado muito, né. Então, eh, a clínica, hoje a gente tem 8, 9 especialistas na clínica, né. Então, muitos pacientes a gente consegue atender na área de ortodontia, odontologia do sono, esporte, pério, endo. Então, todas essas áreas, cirurgia, todas essas áreas aí a gente consegue contemplar na, lá na clínica.
Então, assim, a carreira, de odonto, né, ela é muito rica, realmente me trouxe muitos aprendizados, né. A gente pode aí tanto atuar ali numa especialidade específica, né, se aquele ser aquele ultra especialista numa área, ou você pode também ser um generalista. Acho que a nossa carreira é longa, a gente tem tempo de estudar, eh, tudo aquilo que a gente quiser. Então, a gente pode também tem profissionais que se desenvolvem na área do ensino, em paralelo com o consultório, né, mas o mais importante é a gente se manter sempre aprendendo, né, sempre estudando, aprendendo e oferecendo o melhor ao seu paciente, não importa onde você esteja. "Ah, eu estou trabalhando numa clínica que não me oferece os melhores materiais, não me oferece as melhores condições", mas você é o profissional. Você tem que dar o seu melhor, independente das condições que você tenha. O ideal é que a gente, seja, o melhor profissional, mesmo onde quer que a gente esteja, né. Se você está trabalhando aí no consultório de um outro profissional, que você acha necessário: "Ah, eu acho que precisaria, de um outro material", leve o seu material, leve o material que você acha que é importante para você utilizar, para de repente o seu contratante perceber, ver que você está utilizando, ver a importância daquilo e tentar agregar aquilo à rotina do consultório, né. Então é sempre, a principal dica é a gente sempre oferecer o nosso melhor, dar o nosso melhor para que a odontologia cresça, né. Eu acho muito legal quando eu vou em clínicas que eu tenho visitado, né, feito mentorias. Então, eu visitei clínicas de excelência, clínicas de alto padrão, e eu fico muito feliz quando eu vejo que nessas clínicas de excelência, de alto padrão, a minha clínica não está tá completamente adequada, né? Comparando com essas clínicas, a gente tem os mesmos materiais, a gente faz ah, os mesmos procedimentos. Então, eh, é muito legal a gente também conhecer outras clínicas, conhecer outros profissionais e ir agregando e trazendo o de melhor que a gente encontrar, a gente agregar para o nosso trabalho, para a nossa clínica, para a nossa técnica. Então, por isso eu gosto muito, todos os consultórios que eu trabalhei, eu sentava do lado do dentista, ficava vendo como ele trabalhava, tudo que eu achava que era interessante, que eu podia agregar à minha técnica, eu agreguei. Horário de almoços, tinha um livro ali, eu sentava, ficava estudando aquele livro. Então, assim, a gente precisa aproveitar o tempo para se desenvolver, né? E aplicar, e trazer aquilo para aplicar, porque a nossa formação ela é a gente vai a cada dia aprendendo uma coisa nova, cada dia aprendendo uma coisa nova, e a gente vai se desenvolvendo, vai agregando e vai se tornando um profissional mais completo. Bom, essa foi a minha trajetória. eh, Convido vocês a conhecerem a clínica, quem quiser, está aberta. Eh, Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode me mandar mensagens, directs. Encaminhe esse, esse episódio para aquele estudante de odonto, para um colega, para aí a gente ver que nem todo mundo passa pelos mesmos perrengues, né? Então, eh, conto com vocês aí nos próximos episódios para conhecer outras histórias de outros dentistas, para a gente falar sobre saúde, falar sobre carreira, sobre odontologia e tudo mais que a gente possa falar para melhorar, para a gente se transformar e ter uma vida melhor. Tá bom? Então, conto com vocês. Curtam o canal, ativem o sininho e compartilhem aí o nosso podcast para que mais pessoas recebam informações,
para que mais vidas sejam transformadas. E antes de ir embora, me dá um sorriso.